Muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus, nesta meditação concernente à salvação. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos, meu Deus, que seja feita a Tua vontade, que o Senhor nos dê, meu Deus, a entender o plano salvador. Em nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, e confira a tudo que formos falar. Não aceite nada que se ensina que não está concordando com a Bíblia. Tudo que você venha a crer tem que estar em concordância com a Bíblia, a palavra de Deus. Nós, nesta manhã, estamos com este assunto, a graça transformadora. A graça transformadora. Iremos falar de 3 personagens bíblicos que se encontraram com a graça salvadora. O primeiro, Cornélio, que temia a Deus, mas estava precisando ouvir sobre a salvação pela graça. A segunda pessoa, a mulher que foi pega em adultério, mas Deus também cedeu a misericórdia e ela se encontrou com a graça salvadora, transformadora. E em terceiro, o apóstolo Paulo, que era de uma seita farisaica. Pensava que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava. Que a vontade de Deus que é encontrada é pelo Evangelho da graça de Deus. Aí você serve a Deus de uma forma coerente e verdadeira e pura, pelo amor de Deus na graça em Cristo. Primeira pontuação, Cornélio era um homem que temia Deus, mas ainda não conhecia a salvação em Cristo pela graça de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. Nós vamos ler 3 versículos apenas. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, um homem muito importante, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e o povo, e de contínuo orava a Deus. Preste bem nesse detalhe. Homem rico. Segundo detalhe, temente a Deus. Terceiro detalhe, fazia esmola, jejuava e fazia oração a Deus. Há muitas pessoas que é de alta condição, tem condições financeiras, mas o dinheiro não toma lugar no coração dele. E há tantas pessoas que, de várias maneiras, que é até pobre ou não é tão rico, e às vezes é tão rico e deixa o coração. Tem pessoas que têm usura no dinheiro e deixa subir para a cabeça. O terceiro versículo que vamos ler. Este está com o Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. O anjo, na oração que Cornélio estava na 3ª hora, acredito que 3 horas da tarde, estava orando a Deus. E ali Deus deu uma visão de um anjo dizendo que ele, as orações dele, o jejum, o temor dele foi considerado, atendido diante de Deus. Mas faltava uma coisa para ele: ouvir o Evangelho da graça, a salvação em Cristo Jesus. E ali ele enviou, por visão de Deus, mandou chamar Pedro. O anjo disse onde Pedro estava. Deus revelou a Pedro também que ele seria chamado para ir até a casa desse homem. Então, há tantas pessoas de bons corações, tanto rico como pobre. O importante é que teme a Deus e tem sede de Deus. E aí Deus contempla e faz esta pessoa ter um encontro com a palavra que salva,
o evangelho da salvação em Cristo. E ele ali ouviu. Pedro chegou e falou tudo o que ele deveria entender para a salvação pelo o evangelho da graça em Cristo Jesus. E este homem o aceitou. E ali foi abençoado. O seu lar foi batizado e houve salvação naquele lar. Vamos para a segunda pontuação, o segundo personagem bíblico dessa meditação, a mulher adúltera. Será que não é assim hoje também nos nossos dias? As pessoas só procuram ver o defeito para condenar uma pessoa. E aqui foi essa mulher que foi pega em adultério, aqueles religiosos tentaram isso. Tem tanta gente que tenta deturpar o evangelho de Cristo ainda hoje. Religiosos, hein? Que falam em nome de Deus e tentam deturpar, mudar para pegar o evangelho de Cristo. Não é assim? Foi assim que fizeram aqueles religiosos. Tentaram pegar aquela mulher em adultério para ver se Jesus ia cair em algum erro para tentar julgar Jesus. Porque diria que, poxa, ele é o Salvador e também condenou. Porque na lei, quem adulterasse, pegasse em adultério, era condenado para ser apedrejado. Mas e o homem? Não trouxeram, né? Pois é, o homem, eles são muito maus. O homem, o evangelho feito pelo homem, o homem tem suas intenções gananciosas, mas Deus em Cristo veio para salvar e não para julgar. Então, olha só o que foi que eles disseram, os religiosos. Mestre, na lei, isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6. Mestre, na lei, diz de Moisés, capítulo 5, versículo 5. Na lei de Moisés, que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tentando isso, tentar algum erro em Jesus. E Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E saíram um por um. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela se levantou, que ela estava ali em terra, humilhada. Como é bom você se inclinar, reconhecer seu erro e pedir misericórdia a Deus. Tenho certeza absoluta que essa palavra vai ao encontro de algumas pessoas. E ela disse: não tenho que. E Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. E ali houve salvação. Porque o que ali estava, a misericórdia de Deus, a graça de Deus em Cristo. É isso. Na graça somos salvos por misericórdia de Deus. E crer e começar a obedecer aos ensinos da graça de Deus. Vamos para o último ponto. A terceira personagem, que é o apóstolo Paulo. Livro de Romanos. O encontro do apóstolo Paulo está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Mas nós vamos fazer menção a 2 versículos que ele citou a respeito desse evangelho da graça. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Novo Testamento, Epístola do Apóstolo Paulo, escrita aos Romanos. É o 6º livro do Novo Testamento.
diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui fechamos a Bíblia e vamos concluir com as seguintes palavras. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Mas tantas pessoas têm rejeitado o Evangelho da graça de Cristo? Pois é. Pode assistir nas mídias e na sua própria cidade. Muitos não querem mais o Evangelho da cruz. Querem o Evangelho que promove satisfação própria para si mesmo, rejeitando o sacrifício da cruz para viver o Evangelho da graça. Nós sempre estamos aqui para ser bem transparente e claro, para não agradar nem mesmo a nós mesmos, sempre dizendo uma verdade nua e crua. O Evangelho, que não é pela graça em Cristo, não salva. Jesus disse, através do apóstolo Paulo, se não me foge a memória, no livro de Gálatas mesmo, se vier alguém pregando outro evangelho, que não é o de Cristo, seja anátema. E nenhuma outra maneira será salvo, a não ser pelo evangelho da graça. E quem assim o rejeita, está fazendo Cristo, o sacrifício de Cristo, inútil. Tudo isso, leia o livro de Gálatas. Você vai entender bem direitinho. Que Deus tenha misericórdia. Examine as Escrituras. E que Deus tenha misericórdia. Que nós sejamos gratos e humildes de espírito para aceitar o plano de Deus, ao modo de Deus, pela graça, amor e misericórdia de Deus. Vamos agradecer a Deus. Amado Pai Deus, o Senhor é misericordioso e tua bondade é grande, mas muitos ainda são ingratos, rejeitam a tua maneira, meu Deus. Que fazer, meu Deus? É o livre-arbítrio, meu Deus. Tem misericórdia de todos nós, que possamos atentar, ser consciente do teu amor e misericórdia e da tua simplicidade, crendo e vivendo o Evangelho da graça, que é teu amor e misericórdia para com todo homens, para com todos nós que cremos e aceitamos tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, tenhamos uma ótima quinta-feira na graça de Deus, com a bondade e seu amor e misericórdia derramada sobre nós todos. Bom dia.